Vamos para a oitava questão. A oitava questão, nós temos aí um gráfico, né? Mas em vez de aquecimento é de resfriamento. Vamos ler a questão. O gráfico representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Julgue correto ou incorreto cada um dos itens a seguir e, no caso de erro, reescreva a frase corretamente. Então, as afirmações estão aqui e a gente vai ler as afirmações e vamos ver aqui no gráfico se isso corresponde, tá? Então, que eu tenho aqui, ó, o fenômeno que ocorre na região B, então a região B é essa daqui, tá? Corresponde desse ponto até esse ponto, é a solidificação e a duas fases em equilíbrio. Então, duas fases em equilíbrio existe, só que não tem nada a ver com sólido. As duas fases em equilíbrio que eu tenho ali, ó, é gasoso mais líquido. Então está errado essa afirmação. Corrigindo essa afirmação, nós temos o quê? O fenômeno que ocorre na região B da curva é a condensação e há duas fases em equilíbrio. Então essa seria a afirmação correta. Afirmação B, na região C, cadê a região C? Está aqui a região C. Somente a fase sólida. Não, nessa região C, ó, se aqui em cima é gasoso, aqui embaixo é a fase líquida. Essa região aqui todinha é a fase líquida. Então, corrigindo ali a nossa afirmação B, a afirmação correta seria a região C da curva, há somente a fase líquida. Afirmação C. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante, ó. Nós temos aqui a B e aqui embaixo nós temos a T. Então, a temperatura aqui, ó, ela permanece constante em relação ao tempo. E aqui é a mesma coisa, ó. D em relação ao tempo permanece constante, né? Ó. Durante um período de tempo, a minha temperatura ficou em 100 graus Celsius. Durante um tempo, a minha temperatura aqui de evolução, ó, ficou constante. E assim por diante. O meu gráfico aqui não ficou constante, né? Mas a linha ali do gráfico anterior está constante. Então a resposta aqui é correta. Então vou colocar uma carinha aqui de feliz aqui para falar que está correta. E na região D aqui ele está falando ali, ó, da curva, coexistem as fases sólidas e líquidas. Sim, sólida mais líquida. Se lá em cima fica gasoso mais líquida, que se trata da condensação, aqui na solidificação, né, a partir desse ponto até esse ponto aqui, nós temos sólido mais líquido. A partir aqui nessa parte E, eu só tenho sólido. Então está correta esta afirmação. Vamos lá para a questão 9. Questão 9. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro para conservar a água em uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Então eu tenho que escolher a afirmação correta. Coloquei a imagem do filtro aqui, ó, para vocês associarem um filtro a uma moringa ou potes de cerâmica não esmaltado, né? Então, o que ocorre aqui nesse filtro, né? Então, esse barro aqui, ele é poroso, né? Então, como ele é poroso, parte da água que está lá dentro vai formando aqui fora uma película de água. E essa película de água aqui fora, ela tende a evaporar. Conforme ela vai evaporando, né? Para ela evaporar, ela precisa ganhar energia. Então, para ela ganhar essa energia, ela vai pegar a energia das coisas que estão à sua volta, né? E quem está próximo dessa película de água aqui é a água que está lá dentro da moringa, dentro do filtro. Então, essa película de água aqui, ela vai roubar o calor, né, dessa água que está lá dentro.
né, roubando o calor dessa água que está lá dentro, para ela poder evaporar, aqui essa película poder evaporar, a água que está dentro do filtro ela vai ficando mais fresquinha, né? Ela vai ficando mais geladinha, fica com essa temperatura agradável para a gente consumir. Né? Isso que ocorre. Isso ocorre também no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está numa piscina, né? Às vezes está até calor, né? O dia de calor, você entra na água, mas quando você sai da água, você começa a sentir frio, fica tremendo de frio, né? O que está acontecendo ali? Aquelas gotículas de água que está ali no seu corpo, em contato com o seu corpo, está roubando a energia do seu corpo para evaporar. Por isso que você sente frio, né? Aí qual que é a alternativa que você tem para você parar de sentir frio? Você se seca, você passa a toalha, secando essas gotículas de água do seu corpo, né? Aí para esse efeito daquela água tá consumindo o calor do seu corpo. Então vamos lá para as alternativas. O barro isola a água do ambiente, mantendo sempre uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não está boa essa resposta não. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Não tem nenhuma reação química ali dentro. Ali tem um fenômeno físico ocorrendo dentro do filtro. Então está errado essa resposta. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Então, essa letra C é uma resposta bem coerente. Então, alternativa correta, alternativa C. Na letra D, ó, o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está numa temperatura maior que a de dentro. Não tem uma explicação aqui clara do que acontece com a água dentro da moringa. Então a resposta C é mais completa. A moringa é uma espécie de uma geladeira natural, liberando substância hidroscópica, está errada aqui a palavra, que diminui naturalmente a temperatura da água. Não tem nada a ver essa resposta aqui. Então a resposta correta é a letra C. 10ª questão, né? Novamente uma tabelinha que trabalha aí temperatura de fusão e ebulição. Então novamente a gente pode vir aqui e colocar líquido, gasoso e sólido. Isso auxilia a gente na hora de responder a questão. Então ele está falando, considere as temperaturas de fusão e ebulição de 4 compostos dados na tabela abaixo. Com base nos dados da tabela, pode-se afirmar, então vamos ver as afirmações e vamos ver qual afirmação está correta. Então a primeira afirmação, ó, num ambiente a menos 80 graus Celsius, nenhum dos compostos estará na forma gasosa. Vamos ver se isso é verdade, ó. Menos 80 entra onde aqui, ó? Entra aqui. Então, aqui já não é a resposta correta. Quer dizer, está falando que nossa resposta, que é a letra A, é uma afirmação correta, né? Aqui na substância 2, menos 80 entra aqui, sólido, ó. Continua correta essa afirmação. Menos 80 entra aqui, não, menos 80 entra no meio, menos 80 entra aqui, ó. Então, menos 80. Opa, gasosa. Então, essa afirmação aqui ela não está correta. Então, já vamos passar para a afirmação B. O composto 2 está na forma líquida a 550 graus. Vamos ver. 550 graus entra aqui, ó. 550 graus. Olha aqui, ó, fase sólida. Também não está correta. Então, vamos para a afirmação C. A 100 graus Celsius, o composto 1 e 2 estarão na forma gasosa. Composto 1 a 100 graus Celsius, ó. Entra aqui no meio 100 graus Celsius. Estado líquido, ó, já não está batendo com a resposta. Errada essa afirmação. Letra D. Existe um valor de temperatura acima de 0 graus Celsius em que os 4 substâncias estará na forma sólida. Então vamos assumir uma temperatura aqui de 1 grau. 1 grau Celsius. Tudo bem? Então a gente vem aqui, ó. 1 grau Celsius sólido. 1 grau Celsius sólido, né? 1 grau Celsius, poxa vida, 1 grau Celsius vai entrar na fase gasosa.
Então não tem... Se 1 grau Celsius já não dá certo, então qualquer outra temperatura acima de grau Celsius, de 0 graus Celsius, não vai dar certo. Então essa resposta aqui D também está, essa afirmação D está errada. Numa temperatura a 25 graus Celsius, apenas o composto 1 e 2 estarão na forma sólida. Vamos ver lá, 25 graus Celsius. Ó. 1 e 2, 25 graus Celsius. Composto aqui, ó, 25 graus Celsius e 25 graus Celsius. 25 é menor que 1500, 25 é menor que 42. Então, resposta correta. Ambas estão em estado sólido. Se eu colocar 25 graus Celsius aqui em 3 e em 2, uma vai entrar no estado líquido e outra vai entrar no estado gasoso. Então, a resposta correta é a resposta E. Agora, nós vamos para a questão 11. É a última questão, né? Vou tentar fazer ela de uma forma mais rápida, porque eu só tenho 15 minutos de vídeo aqui para poder colocar aí na plataforma. Considere a curva de aquecimento de uma substância sólida até seu estado gasoso, em função do tempo, a pressão de uma atmosfera. Então, eu tenho aqui esse gráfico de aquecimento. Novamente, eu posso colocar aqui, ó, sólido, líquido, gasoso, líquido mais gasoso, sólido mais líquido, né? Temperatura aqui, ó, é temperatura de ebulição. Nessa tem T1 aqui, temperatura de fusão. E é uma substância pura, tá? A letra tá horrível, mas dá para entender um pouquinho. Então vamos lá para as afirmações. No tempo T2, coexiste sólido mais líquido? Eu vou lá, ó. Tempo T2, sólido mais líquido, né? Está no final dessa fase de fusão aqui. Então está correta essa afirmação. A temperatura T2 representa o ponto de ebulição? Ó. T2 está aqui, ó. Sim, representa a temperatura de ebulição. Está correta. No intervalo de tempo T3 a T4, então eu tenho T3 a T4 aqui. Os estados líquidos e vapor da substância coexistem? Sim, coexistem, né? Líquido mais gasoso, está correto. A curva de aquecimento mostra que a substância não é pura, mas sim uma mistura homogênea simples. A curva de aquecimento mostra que a substância não é pura. Não, ela é pura. Quando eu tenho a temperatura de fusão e ebulição constante, isso é característica de uma substância pura. Então, essa daí está errada. Próxima afirmação. O tempo T1 representa o início da vaporização da substância. Então, eu vou lá no tempo T1. Ó. O tempo T1 está aqui. Não. Representa o início da fusão. O tempo T3 é que representa a vaporização. Então, essa aqui também está errada. A última afirmação, no intervalo T2 e T3, intervalo T2 ao T3, tá? Então, esse intervalo aqui da substância está no estado líquido, né? Se encontra o estado líquido a uma temperatura de T1 e T2? Sim, ó. Este ponto aqui, né? Vamos pegar aqui uma caneta, um marca-texto. Esse ponto aqui, né? Que representa a substância líquida, corresponde da temperatura T1 e T2 aqui, ó. T1 e T2. Então, ok. Essa resposta aí está correta. Dê como resposta a soma dos números associada às afirmações corretas. Então, quem eu tenho a afirmação correta aqui? Eu vou tampar as incorretas. Correto eu tenho 1, 2, 4 e 32. A soma disso daí é igual a 39. Assim a gente conclui a correção da nossa lista de exercícios. Deixo aí com vocês uma frase do Cortella. Tá? Bom estudo. Tchau.